Então vamos lá com os nossos comentaristas. Começamos hoje com o Atlético. Agora é bacana acompanhar, né, o esforço de um atacante como o Guilherme para essa readaptação e ter essa titularidade, né, como trabalho específico dele, né, Fred? Porque a gente não vê isso nos jogadores normalmente que voltam para o Brasil. Óbvio que a gente sabe que o Guilherme, pela própria idade, pelo aquilo que ele busca, né, seria uma adaptação mais fácil, mas é bacana ele falar disso, né? Com certeza. E tem estilos de jogadores diferentes, né? O Guilherme veio, de uma certa forma, por baixo, né, Edmar? Ele não se adaptou, foi emprestado pelo Dinamo de Kiev, não foi bem, né? A gente for fazer um balanço da participação do Guilherme, foi uma participação bem abaixo do que... O Romero deu na canela aqui, foi muito abaixo. Foi verdadeiro, Romero. Então, ele está nessa fase de recuperar o futebol dele, de recuperar o cartaz que ele tinha. Então, acho que esse trabalho passa muito por isso, porque tem muito jogador que vem da Europa achando que saiu do futebol europeu e que está em plenas condições de chegar aqui como craque do time. A grande maioria dos jogadores, pelo menos, trata assim. Ele fez uma partida boa na sua passagem pela Rússia e Ucrânia, que foi a estreia pelo Dinamo de Kiev, que ele marcou 2 gols, encheu de esperança, 3 gols, encheu de esperança a torcida, mas depois, talvez por adaptação, etc., mas ele não conseguiu reeditar o desempenho que ele tinha no Cruzeiro. Marcou acho que 38 gols com a camisa do Cruzeiro em apenas 2 anos, um jogador muito jovem. Ele teve uma grande passagem, o CSKA até tentou contratá-lo, mas não conseguiu. E essa é a dificuldade que ele acabou revelando quando ele veio para o Atlético. O Guilherme, ele tem talento, mas é mais um daqueles casos do rapaz que sai muito jovem para centros periféricos da Europa, de adaptação muito complicada. Não é qualquer um que vai chegar na Ucrânia e vai viver bem como se estivesse em Roma, como se estivesse em Milão. Os grandes centros europeus, não é só que eles têm um futebol mais destacado. Eles também têm uma situação cosmopolita que facilita a chegada do jogador e ele se sentir um pouco mais em casa. Claro. Então, você vai jogar na Rússia, em Moscou, que ainda é um pouco mais cosmopolita do que Kiev, mas não é também uma situação tão normal assim. Então, é bom aí também para esses jovens irem pensando um pouco. O André do Santos também, que já foi considerada a pior contratação da história do Dinamo de Kiev. E agora é a pior da história do Bordeaux também. Ele não fez mas nenhum daí gol. Você não acha, aí tem a ver com o jogador mesmo, né? É porque o Pinhão está me lembrando aqui do Wellington, né? Que passou pelo Goiás e que é super adaptado, é um ídolo lá, quer dizer, tá na Rússia. Depende do que o atleta também se propõe a fazer, o Wagner Love, né? também é um ídolo na Rússia também. Mas é fácil ser ídolo igual o Wagner Love. O Elano não aguentou. Mas assim, não é qualquer um. Sim, Daniel Carvalho teve temporadas sensacionais na Rússia. Agora, é mais fácil para o Shevchenko mesmo jogar em casa do que para os nossos jogadores saírem. Então é interessante para os jogadores jovens pensarem um pouco nisso. Então o Guilherme, ele volta, como disse o Fred, ele volta por baixo. Ele tem uma história que lembra do Tardelli, apesar do Tardelli ter passado em grandes centros, Holanda e Espanha. Mas quando ele volta para o Brasil, ele volta também na necessidade de provar que ele tinha bola, de que ele podia sim render bastante. Ou seja, o Guilherme, ele vai fazer esse caminho. Eu acredito muito no futebol dele no Atlético, porque ele precisa provar que ele é aquele Guilherme que jogou no Cruzeiro, que ele tem aí bola para jogar na seleção e quem sabe até uma nova chance no futebol europeu.